Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um episódio do Tem Tempo para Pergunta, o podcast com o oferecimento dos nossos novos patrocinadores, o Itaú e a Hotmart, que estão nos apoiando nessa jornada. E você já sabe que esse é o podcast onde nós trazemos os palestrantes, as personalidades do TDC, que estão aí fazendo a diferença, trazendo novo conhecimento, e é uma oportunidade para a gente aprofundar mais o nosso conhecimento sobre os temas que eles abordam nas palestras. E hoje eu estou aqui com um cara que é uma entidade, um cara que quando ele chegou aqui tudo era mato na internet. Estou aqui com ele, Ednei Internei Souza. Seja muito bem-vindo, Ednei. Muito obrigado, Júlio. Um grande prazer estar aqui com vocês no Tem Tempo para Pergunta. Aliás, o nome desse podcast é fantástico, né? Tem Tempo para Pergunta, tem tudo a ver com conferência, com um evento sensacional. A gente começou essa brincadeira porque sempre quando termina uma palestra, o palestrante, você pode combinar tudo certinho com o palestrante, vai ser assim, você tem 5 minutos de pergunta. Ele olha pra gente e diz assim, tem tempo para pergunta? E aqui no podcast a ideia é você ter tempo para pergunta para a gente desenvolver. Então estou muito feliz de te receber aqui. Muito bom, cara. Beleza. Ednei, eu quero começar, e para quem não sabe, o Ednei Internei, eu que venho da área do marketing, comecei minha carreira com marketing, que é a minha formação, sou formado em administração e marketing, e fui transicionando para o design, e hoje estou num evento de tecnologia. Veja só que coisa, né? E o Ednei tem uma trajetória assim, porque eu conheço o Ednei desde o tempo lá do primórdios dos blogs, né? Que a galera fazia os blogs, teve a época do blog. E eu queria saber, Ednei, como que foi essa tua trajetória? Eu sei que tu é um cara técnico e queria que você falasse um pouco pra galera como foi que você, de um cara técnico, foi para dentro do marketing, acompanhou esse primeiro boom da internet, e como que você transformou isso numa vontade de trabalho, numa vontade de conhecimento, porque tem muita gente que está acompanhando a gente no podcast aqui, que é aquele tipo de pessoa que está no início de carreira, está meio perdido, né? Tem uma geração grande aí que a gente chamada de nem, né? Eu não sei para onde que eu vou, que eu estudo, e eu acho importante a gente mostrar para eles alguns caminhos alternativos. Não existe a receita pronta, existem muitas receitas. Como que foi a tua trajetória no começo lá? Muito bom, vamos lá. Eu queria ser desenhista, cara, e aí foi um cara numa escola. Eu fiz escola pública, eu nasci e cresci na periferia de São Paulo. Acho que eu gosto de falar sobre isso, já que a gente está falando de trajetória, que muitas vezes a pessoa cresce com alguns privilégios, né, desde o início, né? Sim. Não que eu não tenha alguns, mas assim, eu nasci e cresci na periferia. Somos dois então, eu nasci na periferia de Porto Alegre também. Eu nasci no Alto da Riviera, para quem não é de São Paulo, é uma região conhecida como Capão Redondo, né? Famoso Capão Redondo. Famoso Capão Redondo, né? E para quem é de São Paulo, é o Alto da Riviera, não é o Riviera não, que a Riviera é um lugar chique, tem lá, tem uma marina lá, tem o clube de campo do Itaú, tem uns casão. Eu era no Alto da Riviera, que era perto da favela ali. Legal. Né? Então, e eu fazia escola pública, queria ser desenhista, que era o que eu fazia melhor ali, pelo menos eu me deslumbrava mais. E aí foi um cara vender um curso bem baratinho, cara. Era uma escola de computação que tinha um monte de Apple IIe, isso foi em 1989. Né? E aí falando que a profissão do futuro era programador, eu cheguei em casa empolgadíssimo, falou pro meu pai falou assim, mas quanto custa isso? Era barato, porque esse cara tava vendendo em escola pública. Tava muito no início, né? Dividiram, não sei se 12 ou 10 vezes, dividiram um monte de prestação, meu pai deu lá um monte de cheque, que era a forma que parcelava naquela época. Eu fiz um curso e aí em 1990, o ano seguinte, eu comecei a trabalhar como programador. E eu comecei na época do DOS, né? Eu fiz programação no Apple IIe, comecei a trabalhar num PC XT, comecei a programar em Clipper, né? Um sistema para DOS, né? E aí veio os sistemas de interface gráfica, veio o Windows, né? O Windows já existia há um tempo, mas ele começa a se popularizar ali por volta de 92, 93, 94, né? 95 é o boom com o Windows 95, mas já vem ali desde 92, vem numa crescente. Aquela invasão de computadores no Brasil, né? Sim. Combinou com a abertura do mercado, e o PC era novo eletrodoméstico que as pessoas queriam ter em casa. Era tipo, vou comprar um computador para ter em casa para os meus filhos já crescerem acostumados com tecnologia, que isso aí é o futuro. Tecnologia é o futuro, é um papo que a gente está ouvindo há uns 40 anos, já falando já. E aí o que acontece? Eu demorei para migrar para o Windows, né?
E meus amigos que migraram rápido, eles começaram a ganhar mais muito rápido. E aí eu prometi para mim mesmo que eu não ia perder outras transformações. Olha só, lá desde o começo já teve um Eu tive um clique e falei assim, cara, eu preciso ser mais esperto com a minha carreira, né? Então acontece, quando começa a internet comercial no Brasil em 95, eu já começo a escrever para a internet, a criar página, criar site, começo a criar HTML, CSS, PHP, etc. Mas o que acontece? Eu não começo a trabalhar oficialmente desenvolvendo site, porque aí minha carreira de desenvolvedor de software estava indo muito bem, obrigado, estava fazendo software de ERP, né? Continuei com isso até o final da minha carreira, trabalhei 15 anos no desenvolvimento de software, né? De programador a gerente de sistemas, sempre foi com ERPs, né? Com o famoso programão pesadão, né? Monolítico. Exatamente. E aí e aí eu criei uma carreira paralela de fazer site por bico e depois, quando veio as épocas dos blogs, eu transformei esse site num blog. E aí tem uma curiosidade que eu fiz um site antes de existir o Google, né? E eu era o amigo nerd da galera, né? Eu não cresci no meio de gente de tecnologia, eu cresci na periferia. Então o pessoal falava assim, olha, por que você não faz nesse site? Você precisa de um assunto para pôr no site, né? Sim. Coloca aí dicas de tecnologia. Porque aí a gente olha o seu site antes de perguntar para você, como é que faz backup? Como é que eu instalo antivírus? Como é que eu instalo ICQ? Né? Como é que eu uso essas tecnologias novas? Né? Em que site que eu acho tal coisa? Porque não tinha um buscador de sites. Sim. Então você tinha que conhecer alguém que te dava uma dica, que tinha favoritado um site bom. Então a galera comprava revista para achar site. Né? Então o pessoal ia no meu site. Aí quando acontece, meu site se torna muito popular, muita gente faz referência a ele. Quando indexação começa a ser um negócio relevante no Google, meu site está mega bem indexado. Provavelmente na primeira varredura você já estava bombando. Meu site é o mesmo PageRank do UOL, da USP, né? Então, E aí eu começo a ter muito acesso. Primeiro tenho muito acesso orgânico, porque existiam poucos sites, depois muito acesso de busca. E isso, meu site crescendo, chega uma hora que eu sou expulso de todo servidor gratuito que eu tento fazer. E lembra que era Você carregava demais. Carregava muito processamento, mais do que hit era processamento, né? Sim. Porque eu estava fazendo muita coisa em PHP, enfim, banco de dados, MySQL, aquela coisa toda. Quem talvez ouvindo que é dev vai entender. Sim. E aí eu falo assim, cara, eu preciso, ou eu jogo fora o site, ou eu preciso ganhar algum dinheiro com ele. E aí eu estudo um pouquinho e começo a tacar uns anúncios lá. 2 meses depois, esses anúncios conseguem pagar. Eu tive que migrar para um servidor dedicado, custava $400 no mês. Sim. E aí eu falo, cara, isso aqui tem uma oportunidade aqui desse negócio de marketing, de publicidade. Claro. Né? Deixa eu estudar, eu começo a estudar. E aí eu decido começar a empreender nessa área, né? Muito embrionária uma área ainda, enquanto área, digamos assim. Enquanto área. Mas o que acontece? Eu começo a perceber que você precisa de SEO, buscador, você precisa de anúncio, e tudo isso envolve tecnologia, fazer site, começa a landing page, assim, tudo isso as empresas precisam e tem pouca gente fazendo. Então, ao invés de desenvolver software corporativo, eu decido ir para a parte de marketing, mas já empreendendo, né? Então, e aí é a hora que eu peço demissão de gerente de sistemas, do RP. Eu transformo o meu blog num portal de blog. De um portal de blog eu crio uma consultoria de marketing em redes sociais, uma agência de social media, uma criadora de conteúdo, uma integradora de marketplace, uma adtech. Porque você é uma das pessoas no Brasil que eu acredito que foram uma das primeiras a ter uma startup quando não chamavam de startup. Sim. Que era o tipo de ciclo de empresa de seed, que você foi atrás de investimento, mas sempre tentando pegar esse não perder a próxima onda, né? Porque eu vejo que você que você meio que foi desenvolvendo uma técnica de surf, né? Você foi... Como que eu posso meio que dar uma antecipada e surfar, né? Sim, eu comecei a olhar, cara, sempre para o futuro, vendo assim, o que as pessoas vão precisar. As pessoas precisam... Todo mundo está comprando computador, é preciso que alguém ensine elas a instalar o computador. Sim. Todo mundo tá começando a usar a internet para fazer compras, alguém precisa colocar as empresas nesse cenário. Então, achar um problema, não que eu estava olhando todos os problemas, mas achar um problema que ainda não está solucionado e criar uma solução para isso, que basicamente isso que é empreender, né? Eu começo com um eu presa, que é o Internet Blogs, né?
depois vaza para o negócio bootstrap, e depois passei por modelos, inclusive, como a Bubox ou Blog Content, onde tinha um investidor por trás botando dinheiro, né? Isso, e gerenciava uma rede daí, né? Era um Sim. outro tipo de, quase que um ecossistema antes Isso é interessante, até antes da lógica de redes sociais, que é o que a gente tem hoje, porque você vem de uma época trabalhando com internet, antes da internet ter esse modelo de entrega, que eu chamo de delivery, né? Sim. O conteúdo vem até você e a disputa é entrar na sua porta, né? Todo o conteúdo bate a sua porta a qualquer momento, enquanto que você estava num momento de, como você falou, não tinha Google. As pessoas não sabem o que elas têm disponível. Eu preciso primeiro entregar para elas. E como que você acha, entrando já um pouco mais nessa visão de tecnologia que eu quero abordar com você mais ampla, o que levou a essa transição, que eu acredito que tenha sido muito rápida em relação a outros tipos de transição, do comportamento do usuário da internet, de um usuário buscador, um usuário que era até mais técnico, o usuário médio de 20 anos atrás, ele tinha um conhecimento técnico muito maior que o usuário hoje. Hoje ele está em layers muito superficiais e que, dependendo de onde ele entrar, ele já não consegue sair mais. Sim. Como que você acha que foi essa transição? Isso foi o dinheiro? Foi os big techs que levaram para lá? Ou você acha que é uma evolução natural? Cara, isso na verdade tem uma questão de disponibilidade tecnológica que encantou o usuário. Então, assim, hoje, o usuário médio anterior, ele era mais técnico porque era um recorte muito específico da população. Investir em tecnologia era muito caro e eu preciso saber usar. Você vai comprar... Eu ouvi muita gente pensar em comprar um computador, eu falei assim, mas não faz sentido eu comprar se eu não souber usar. É muito caro, eu não vou usar para nada. Então, era comprar o computador, estava meio que conectado a estudar programação. Sim. Né? Aí a gente começa a ter tecnologia voltada para o usuário final. Primeiro pacote Office que traz isso para o profissional. E depois o celular que começa a trazer para o dia a dia, que você começa a ter aplicações de dia a dia. E é bizarro você pensar assim, o smartphone com foco na câmera para eu tirar foto, ele leva para o cidadão comum, todo mundo quer tirar foto, né? E aí é mais fácil tirar foto do que máquina, porque você não precisa revelar, você tira quantas fotos você quiser, tira, olha como ficou, não ficou bom. Então daí começa o smartphone, a foto, começa a virar um dispositivo que está na mão de todo mundo. Né? Sim. E aí agora, com os sistemas baseados em aplicativos, né? Já tem 15 anos sistemas baseados em aplicativos, seja iOS, seja Android. Praticamente. Ontem, praticamente. Né? Para algumas pessoas é ontem, para outras pessoas é do tipo Deus de que eu nasci. Né? É minha vida toda. Né? Então, tem uma galera que ainda acha, não, isso aqui tá muito bom, tem uma galera, nossa, isso aqui tá muito ultrapassado, tem diferentes percepções, né? Essa é uma outra coisa também que tem a ver com muitas transformações que a gente está vivendo no presente. Mas aí essa disponibilidade tecnológica, ela permite agora as empresas falarem assim, olha, agora todo mundo tem um computador. Porque antes precisava comprar o notebook, o desktop, agora não. O pessoal tem um smartphone. Sim. Né? Aquela frase já batida de um computador mais potente do que levou o homem para a Lua. Né? Tem uma câmera poderosa, tem um monte de coisas. Vamos criar aplicativo. Aí entra isso na era que você do falou, app, né? ele tem um gatilho de facilmente reconhecer a utilidade daquilo, né? Que você falou, olha, a foto, eu entendo, eu quero tirar uma foto, isso é útil para mim. Se eu disser assim, olha, eu tenho um aplicativo aqui que tem um GPS localizador há 20 anos, você precisa, para que é isso? Eu não preciso disso. Não me interessa, eu quero ir num lugar ao outro, eu pego um mapa, eu leio. Só depois é que a gente foi construindo basicamente uma cultura de apps como serviço, né? Começa com o telefone que tira foto. No começo era o telefone que tira foto. Exatamente. Hoje em dia as pessoas nem usam mais para fazer chamada. Né? Sim, então, isso aí já... Então essa disponibilidade tecnológica, um do device, outro da internet, né? De você começar a ter 3G. No 3G, quando começa o 3G, começa uma coisa tipo, cara, agora a gente tem uma velocidade para botar alguma coisa móvel de fato que está trocando dados. Isso já começa a abrir um outro universo de aplicações, né? Que hoje em dia com 5G então nem se fala. Isso. Então esse cenário de disponibilidade tecnológica, de infraestrutura, ele abre as portas do empreendedorismo de uma forma significativa e muda o perfil do usuário. Não é mais aquela pessoa que eu preciso saber para comprar, mas é tipo, olha, eu preciso de ter um telefone e uma câmera à mão no meu bolso. Né? Isso. E se a gente parar para pensar disso que você está falando, né? Sobre essa disponibilidade tecnológica, ela vai crescendo de forma exponencial, porque quanto mais ela revela mercados, ela revela potencialidades de negócio, mais dinheiro ela vai atraindo. Isso a gente viu acontecer ao longo do tempo. Só que agora, e a gente vê
nos últimos... Acho que a gente pode marcar assim, um ponto muito importante que foi a pandemia, uma certa virada no que diz respeito à relação que a gente tinha com a internet. A gente tinha uma internet que estava existindo lá na vida dela, né? Tipo assim, tem a internet lá, tem um momento que eu paro e vivo a internet. Mesmo com o celular, você tinha um momento. E tinha a sua vida real. E a galera assim, isso não existe no mundo real, só existe na internet. Quando veio a pandemia, parou de existir o mundo real. Só existiu o mundo da internet. E eu acho que isso deu uma chacoalhada também, deu uma segunda chacoalhada além da disponibilidade, né? Sim, a pandemia ela foi o maior acelerador de transformação digital existente. E aí tem uma coisa que você colocou aí no seu discurso que eu falo muito isso, principalmente quando eu falo para executivos, eu disse, olha, tem que tomar cuidado que é o seguinte, existe o virtual, o real e o digital no meio do caminho. Porque assim, quando você fala virtual, é algo que não existe. Sim. Tipo assim, por que a gente chama de loja virtual? Porque não existe a loja de cimento e tijolo, né? Mas existe uma empresa que é real, mas só que ela está vendendo através de um canal digital, né? O virtual é o mundo dos joguinhos, dos videogames, né? Sim, sim. A realidade virtual, né? Não existe aquela realidade. Agora, quando a gente está online, né, que nem vocês estão aqui online nos assistindo agora, tá vendo a gente depois gravado, né? É uma interface digital. Nós somos pessoas reais. Quem está do outro lado é real. Sim. A gente só não está se comunicando, né, de forma síncrona e presencial. Mas isso não é virtual, né? Eu e você somos de carne e osso. Perfeito. Nossas ideias, nossos pensamentos, nossas emoções, nossos desejos são reais, né? E nossos objetivos aqui são muito concretos, né? A gente está falando de como as empresas têm que se comportar, de como que o dev tem que pensar na carreira, como os profissionais de tecnologia têm que pensar na carreira, de como é o consumidor. Nós estamos falando de todo mundo real. A diferença é que nós estamos usando um canal digital, né? E essa é uma dificuldade que muitas vezes as pessoas têm até hoje para compreender sobre a transformação digital. Sim, né? que ela não é uma transformação virtual dentro desse conceito que você falou, que virtual não existe. Exato, virtual é algo que não existe. Então, existem as coisas virtuais, elas têm utilidade, né? Por exemplo, realidade virtual em treinamento. Cara, eu tenho uma empresa que tem máquinas pesadas, né? Antes, para treinar a pessoa, precisava parar a máquina um tempo para treinamento. Tinha o risco que a pessoa não sabia operar a máquina altíssimo. E o custo de parar a máquina. Agora não, eu crio um simulador em realidade virtual, a pessoa treina na máquina lá, quando ela já está muito boa, aí ela vai para produção e às vezes eu nem preciso parar a máquina, ela já entra em produção direto, né? Incrível. Então eu criei uma máquina virtual que não existe, fiz um treinamento no ambiente de realidade virtual para antes de jogar para o real. Então existe o virtual é um estado, né? Mas é quando a gente representa coisas que elas não existem de verdade, quando a gente representa simulações, né? Perfeito. Isso aqui não é simulação, né? O Júlio e a Ednei existem. Nós estamos aqui. É uma digitalização da nossa presença pro consumidor. E essa consciência, né, dentro do contexto que você está apontando, ela é importante, porque a gente tenta entender o consumidor, e para o consumidor isso não é virtual. Fala assim, se eu comprei numa loja virtual, olha, se é virtual, eu não tô nem aí, né? Quando falam um palavrão. Eu comprei um negócio real, eu gastei dinheiro de verdade, eu estou conversando com uma empresa de verdade e eu quero o meu produto aqui. Claro. Ou seja, o meio digital, né, ele proporciona relações, emoções e transações muito reais, né? Muito concretas, né? E enquanto você vai falando, eu fui pensando várias coisas interessantes aqui, que como essa dimensão, que eu acho que a gente tem que pensar no sentido dimensional mesmo, que existe uma dimensão virtual, uma dimensão digital, como isso é confuso na mente do empreendedor, que você falou, eu falo isso para os executivos e a gente vê em N níveis, desde o desenvolvedor, quando está pensando, não, vou lançar um produto. Mas esse é um produto digital, esse é um produto virtual, ainda há uma certa confusão de como lidar com esses canais. Eu que trabalho principalmente comunicação, eu vejo como essas múltiplas ondas, e eu não quero perder uma chave que eu acho que é muito interessante do que a gente vai falar depois sobre inteligência artificial, que eu acho que bota mais um layer nessa história. Mas antes eu queria falar queria ver a tua opinião, porque eu acho que você trabalha bastante com isso, que é essa coisa do tanto o desenvolvedor que está trabalhando nisso, o empreendedor, como há uma dificuldade grande para entender como há diferenças nesses canais, como eu me comunico nesses canais, como que são essas relações nesses canais, e me parece que não tem ninguém efetivamente pensando que isso talvez vai ter que virar uma matéria de escola. A gente vai ter que ensinar a criança a entender assim, olha, aqui você manda uma mensagem, você espera, não adianta você ficar ansioso porque é uma comunicação assim. Tem um pouco disso, eu acho, também, né? Tem um pouco disso, mas eu tenho um livro Transformação Digital que eu falo justamente dessa dimensão, um livro que eu escrevi.
Mas é engraçado que várias vezes quando eu coloco esses assuntos, Júlia, as pessoas se preocupam com as crianças, mas as crianças, elas já são digitais. Uma criança que cresceu num ambiente onde ela teve desde os primeiros dias dela YouTube, ela teve um Alexa, um Google Home, usou internet, ela já enxerga o mundo com transações digitais. Eu tenho uma filha de 8 anos, esses dias ela me perguntou como é que abre conta em banco. E eu falei para ela assim, né, eu de papum, eu respondi da primeira coisa que me veio à cabeça. Eu respondi como? Você pega os documentos, vai numa agência, eles validam seus documentos, né, verificam sua identidade e aí eles criam um número para você, que é o número da sua conta, com esse número você pode fazer transações. Ela me olhou assim e falou assim, pai, você tá de sacanagem comigo, né? Quando ela falou isso, eu pensei, por que ela falou isso? Eu falei assim, cara, eu falei isso porque para ela não faz sentido. Eu falei, desculpa, filho, eu falei errado para você. Isso é como abrir a conta antigamente. Hoje você baixa um aplicativo, você escaneia seus documentos, ele faz um reconhecimento facial para validar a sua identidade e aí ele cria um código para você, que é o código da sua conta, que com esse código você pode usar outros aplicativos, pode fazer pagamentos ou transações financeiras. Ela, tá, agora faz sentido. Agora fez sentido para ela, né? Então o que acontece? Ela já está acostumada no mundo onde ela fala com as pessoas por chamada de vídeo, onde ela acessa conteúdos em meios digitais. A comunicação digital, o meio digital, é um meio natural para ela. Ela viveu dentro desse meio, ela cresceu com essa dimensão, com a consciência dessa dimensão. Essa dimensão ela foi criada depois, na vida da maioria de nós. Mesmo pessoas na casa dos 30, ela não viveu essa dimensão desde a sua primeira infância. Então, quem viveu desde a primeira infância é o nativo digital de verdade e a dimensão digital já é natural para ele. Para todos os outros precisa ser ensinado. Então precisa ser uma matéria mais talvez de faculdade. Sim. Enquanto essa geração não chegar lá, entendi. E a gente precisa adicionar essa dimensão. O atrito está nessa geração intermediária que tem que se aculturar numa cultura que não é dela. O atrito está da geração Y ao baby boomer, né? Ou a geração silenciosa que vai depois ainda. Isso. O atrito está na pessoa que não... que o digital não é uma dimensão desde o seu nascimento. Então a gente não compreende essas diferentes dimensões. E aí quando a gente vai pensar produtos, a gente não consegue pensar essa dimensão. Né? A questão é, o que o meu consumidor transaciona digitalmente? Naquilo que ele transaciona digitalmente, eu tenho que fazer com que o meu produto transacione digitalmente. Por que eu estou usando a palavra transação? Porque essa transação pode ser comunicação, essa transação pode ser interação, essa transação pode ser pagamento. Existem diferentes tipos de transação. Então, se ele transaciona digitalmente os pagamentos, meu produto tem que permitir uma transação digital no pagamento. Se ele não interage com esse tipo de produto e serviço digitalmente, porque às vezes não pode ser um produto presencial. Então, ele não vai ter interação digital, mas ele vai ter pagamento digital. Então, que dimensões digitais eu vou adicionar no meu produto? Depende de como, né, o meu consumidor transaciona, né, com esse produto ou serviço. E esses atritos, né, que a gente falou, essas gerações, são as gerações que estão tomando decisões de negócio, decisões públicas, de governo, de infraestrutura. E parece que nem entende o mundo que a gente que não entende. E aí me parece que é fácil dessa galera se apaixonar pela próxima coisa que aparece. Que é, por exemplo, a gente viu com muita força, há muito pouco tempo, a galera, e talvez um pouco impulsionado pela pandemia também, uma paixão enlouquecida pelo metaverso. Todo mundo queria fazer, você tem que ter metaverso. E como as pessoas não sabem, eu já estive numa reunião de uma federação muito grande até, e que a pessoa diz, não, agora nós estamos fazendo aqui o nosso site no metaverso. E eu vi que a pessoa não fazia a menor ideia do que era o site, nem o que era metaverso. E ver como isso se espalha para níveis muito altos. Como que você acha que a gente vai conseguir? A gente vai ter que esperar? A nossa única chance é esperar? Ou tem algum plano que a gente poderia ter, até no ponto de vista mais social mesmo, de equalizar esse discurso? Cara, a gente precisa de mais pessoas de marketing que entendam a tecnologia e mais pessoas de tecnologia que entendam de marketing, né? A minha vida inteira, desde antes eu comecei a empreender, né? Porque desde que eu coloquei o banner lá no site, eu percebi que ele podia pagar minhas contas, né? Isso foi em 2002, eu comecei a ter essas dimensões, né? Mas por que eu falo disso? Porque no empreendedorismo, na gestão, né? Quando você olha uma tecnologia, você tem que pensar, eu tenho que fazer o go-to-market dessa tecnologia, eu tenho que lançar ela no mercado. E aí é um trabalho, em geral, de alguma profissão, algum cargo dentro de marketing, né?
O pessoa de marketing, ela olha o que isso resolve na vida do consumidor, que problema isso soluciona, qual é a proposta de valor, e aí ele sabe como é que ele, né, apresenta isso, formata isso para o consumidor final. Cria um discurso, né? Agora é o seguinte, a gente tem que ter isso desde a criação da tecnologia. Por isso que hoje em dia falam que no empreendedorismo que uma ideia não vale nada, não vale. O ChatGPT me dá 100 ideias, ele me dá ideias, a ideia não vale nada. Fazer a ideia, põe em prática, agora inclusive com a inteligência artificial está muito fácil pôr em prática também. Fazer ideia já não é mais o diferencial competitivo. É ser o primeiro? Não necessariamente, é fazer bem feito. Olha, tem muita gente que faz bem feito e quebra. Talvez tenha muita gente ouvindo a gente quebrou. Eu fiz minha startup super bem feito e quebrou. Cara, a questão é pôr o consumidor no centro. E eu acho que o primeiro cara que falou isso de uma forma muito ampla e é mega bem sucedido hoje foi o Jeff Bezos. Tem um vídeo do Jeff Bezos de 1999, dele falando que você tem que ser customer centric, né? Porque é o seguinte, você olha a tecnologia, se você entende que ela vai chegar no usuário e vai fazer no consumidor final e vai fazer uma grande diferença na vida dele, ela está pronta para o go-to-market. Se não, você vai queimar dinheiro. E o metaverso talvez tenha sido mais falado, mas ele não foi o primeiro grande hype da história. Second Life foi um grande hype da história. Sim. Second Life eu me lembro em 2007 ou 2006, não sei, eu subindo num palco e falando, isso aí vai flopar. Né? Google Glass, eu falando, isso aí vai flopar. Né? Metaverso, eu falei, isso aí vai flopar. Né? A realidade aumentada eu acho ela muito poderosa, inclusive agora estão rebatizando de Spatial Computing, né, computação espacial. Isso, porque né? às vezes as coisas têm um rebranding no meio do caminho, né? Mas a realidade aumentada, ela sempre tem, mas ela tem um potencial, ela ainda não está madura para o mercado. E como que você olha isso, cara? Você tem que olhar isso não somente o quanto o usuário vai aceitar ou não, mas é questão de disponibilidade. Eu não falei que a grande revolução foi a disponibilidade? Sim. Ter o celular e ter a conexão de internet, né? E a motivação. Second Life é questão de motivação, né? O pessoal falava assim, a pessoa vai, no Second Life você pode fazer tudo que quiser, transacionar tudo. Cara, é um ambiente virtual que você entra e você não tem uma missão para fazer. O que eu vou fazer aqui dentro? Não é um game. Você não tem algo para resolver, para fazer. Nós vamos entrar lá para bater papo. Cara, sei lá, já tem o MSN, já tem o bate-papo do UOL, já tem um monte de bate-papo. Tem né? outras interfaces com menos atrito para você fazer a mesma entrega, digamos assim. Exatamente. Então, assim, ele resolve um problema que já é melhor, resolvido de uma forma mais simples, mais barata, mais rápida, mais eficiente por outras plataformas, entendeu? Sim. Então, assim, o Second Life, uma das coisas que falaram muito de Second Life era, tinha um World of Warcraft, na verdade existe até hoje, mas o World of Warcraft tinha muita gente falando, eu achei aqui um item muito raro que me dá superpoderes. O pessoal vendia no eBay super caro, depois os caras criaram uma trava, não podia vender nada. Não podia mais fazer isso. E aí o pessoal falou assim, vamos criar um ambiente onde todo mundo pode comprar tudo e vender tudo, só que aí você não tem escassez. Você esquece um princípio básico da economia, que é a escassez. Se todo mundo pode ter, eu não tenho desejo Não vale de nada. ter. Não vale nada. Eu tenho escassez. Então não tinha o conceito de escassez, tinha uma complexidade tecnológica. Então quando eu olhei, eu falei assim, não faz sentido para o usuário final isso daqui. Google Glass, cara, eu uso óculos, eu tô com lente de contato. Porque óculos é desconfortável. Porque você não consegue correr, você não consegue ir no show, você não consegue nadar. Você tem um monte de coisas que limita a sua vida o óculos. Sim. A galera lança um óculos e fala assim, isso aqui vai ser a grande coisa do futuro. Eu falei assim, não. Só quem não usa óculos que pode achar que botar um óculos vai ser a coisa mais incrível do mundo. Então, assim, eu acho que como prova de conceito, o Google Glass foi fantástico. Talvez o Google Glass seja a voz dos óculos de VR hoje. Isso. O Vision Pro, ele andou para os outros correr. Então, assim, eu acho que existe hoje em dia já protótipo de uma lente de contato que tem realidade aumentada, né? Então acho que o Google Glass começou um negócio que pode culminar nessa lente de contato, pode culminar num chip projetando coisas na nossa mente, enfim. Eu acho que a gente quer e precisa e vai ter no futuro coisas que vão permitir a gente interagir com o mundo digital mais facilmente com menos atrito. Mas essa coisa não vai ser um óculos, isso é uma prova de conceito. Claro. Então isso não vai ser um produto para o usuário final. Porque o conceito original é a interface, né? Ele está tentando criar outras interfaces com aquele mesmo meio digital que tinha antes. E tem várias evoluções bem legais ainda nesse nível de interface. Tem a Nemo Planet, é uma empresa que desenvolve um Spatial OS. É um sistema operacional para realidade aumentada, para computação espacial, que tem uma base, um fundamento que eu acho que pode ser bem interessante para o futuro. Então não é que não faz sentido essa tecnologia, é que ela não está ready, não está pronta para o go-to-market, né? Isso. E a mesma coisa com o metaverso. Porra, tem um óculos caro pra caramba, que é um trambolho. Eu consigo imaginar minha mãe usando, né? Minha mãe de 70 anos. Não, então não vai pegar. Minha mãe usa Uber, minha mãe usa iFood, minha mãe usa WhatsApp, minha mãe usa um monte de coisa. Eu consigo, o Netflix, eu consigo ver minha mãe usando, eu acho que ela tá boa para o go-to-market. Eu não consigo, ela é de nicho. Não estou dizendo que as pessoas não têm que fazer, mas você tem que fazer com a clareza de que isso aqui é um nicho
muito pititico. Não vai pirar achando que a gente vai virar Ready Player One, que todo mundo vai estar no metaverso. Não, eu brinco sempre que na nossa área de design, né, a gente evoluiu muito o UX design, a experiência do usuário, e muita gente acha que experiência é uma coisa que se agrega, né? Não, experiência é uma coisa que se otimiza. Se projeta, se desenha. Você projeta, desenha, e tudo que está entre o usuário e aquilo que ele veio buscar é o teu trabalho. Né? Exato. Quanto mais coisas você botar lá, talvez mais longe ele está. A gente viu até quando nós estávamos durante a pandemia criando o evento do TDC Digital, que a gente fez esse trabalho, a gente viu várias empresas que não, você vai ter um bonequinho, seu bonequinho anda no evento, aí não sei o que, aumentava a carga da máquina, aumentava a dificuldade de acesso das pessoas, não era qualquer computador que acessava, não estava esse celular, ou seja, eu estou criando problemas no caminho entre o usuário e aquilo que ele quer, e aí a gente escolheu a plataforma mais simples, aqui ele dava 2 cliques, ele estava vendo o vídeo, e foi o sucesso por essa percepção. Então, às vezes, como você falou, o produto tem várias condicionantes para ele chegar no go-to-market, às vezes a pessoa tem 2 e diz assim, não, tá bom. Sim, cara. Já vou levar e tá show. O WhatsApp, o Waze, tem várias tecnologias aí que eram simplesinhas, botou, viralizou, mas acontece. Eu não precisava comprar nada, não precisava instalar nada, não precisava pagar nada. Se eu tenho que comprar um óculos agora o Vision Pro custa $3.000. Isso. Né? Se eu tenho que comprar um óculos de $3.000... significa que está muito longe. Não é acessível, né? Então eu acho que você pode fazer coisas pensando no Vision Pro, pensando no usuário super premium, mas não acha que isso vai ser the next big thing que vai chegar em todo mundo, né? E a inteligência artificial acontece, ela está nesse estágio que eu não preciso instalar nada, não preciso comprar nada, não preciso pagar nada, não preciso fazer um curso especializado, eu acesso, clico, falo, né, em linguagem natural e ela me dá respostas que são úteis no meu dia a dia. Então ela está pronta para esse go-to-market. Então é por isso que é fácil falar assim, isso não vai ser hype, por isso que eu apostei minhas fichas nisso. Sim. Então é olhar comportamento do consumidor. Então se o pessoal não aprender como é que o consumidor pensa, como é que o consumidor compra, como é que ele decide, como é que ele resolve os problemas do dia a dia dele, não dá para... Você nunca vai ser uma pessoa excelente na criação de produtos, né? Legal, e eu gostei que você já puxou a IA, porque eu estava querendo exatamente entrar nisso, porque a gente falou que você falou uma coisa muito interessante lá no começo, que era, nós estamos aqui, são claras as nossas intenções e elas não estão sendo inventadas, né? Exato. Elas são reais, tangíveis, concretas. Só que a gente está colocando um novo ator aí dentro dessa lógica. Claro que a gente não está falando de uma tecnologia de borda como o GPT, mas sim de inteligência artificial e dados em grande escala, que ela começa, de certa forma, não exatamente a pensar e criar, mas ela começa a criar coisas que não estão nessa dimensão concreta. E hoje o usuário final está lidando de forma mais como serviço, né? Tem algo lá que me interessa, tá maduro, eu vou entender. Mas para o desenvolvedor, ele está olhando essa tecnologia, às vezes, como um competidor dele, ou alguém que vai tomar um espaço que ele está tentando galgar. E aí a minha pergunta que eu tenho para a gente entrar nesse assunto é o seguinte: a IA, na vida de quem está na tecnologia, ela é o 8º passageiro na nave e vai me pegar? Ou ela é a tecnologia, ela é a nave espacial que vai me permitir eu ir para lugares que eu não sou capaz de explorar hoje? O que é na tua visão? Ela é a nave espacial, ela precisa de um piloto, né? Eu ia fazer uma analogia aqui muito mais simplista, falar com uma calculadora, né? Sim. Porque é o seguinte, a calculadora não começa uma conta sozinha, a calculadora não aperta os botões sozinhos, e às vezes a gente precisa saber um básico de matemática, senão a gente não sabe nem digitar na calculadora os números para fazer a conta. E a gente tem uma ideia de que resultado esperar, porque às vezes a gente digita errado, dá o igual, a gente olha o número e fala assim, peraí, eu digito errado, não é esse, eu digitei alguma coisa errada, deixa eu fazer de novo que não pode ser isso. Porque às vezes a gente tem uma clareza do que esperar. A inteligência artificial generativa, ela faz algo muito parecido, quer dizer, ela não tem iniciativa, nós que temos que ter iniciativa. E aí tem uma forma de ver que a gente tem... Existe uma coisa que é inerente ao ser humano que você não consegue tirar, que é o antropomorfismo. Você dá características humanas a coisas não humanas, né? Eu não sei se esses 2 copos aqui, eles aparecem no vídeo aqui, se eu colocar, se botar, né? No meio, a gente agora sim. Agora é o seguinte aqui, se eu colocar esses 2 copos, um copo parado aqui, outro copo chega aqui e faz assim, o outro faz assim e faz correndo, o que é? Quem tá olhando já começou a criar uma historinha. É um diálogo. Um chamou atenção e o outro correu atrás. Mas são 2 copos, eu tô balançando 2 copos. Mas porque eu fiz um movimento que parece um comportamento que eu consigo reconhecer o padrão de comportamento, assim, ali
eu atribuo a esses copos características humanas, como se eles fossem duas pessoas interagindo, como eles tivessem personalidade e intenções de estar interagindo. Viram personagens, Viram automaticamente. personagem. Pra gente é muito fácil, qualquer coisa, a gente pega duas. Tem um teste que é 2 triângulos e uma bolinha ficou mexendo, e parece que um tá perseguindo. Você pergunta para as pessoas, o que aconteceu aí? Um triângulo tentou bater no outro, tentou prender, tentou fugir, ficou bravo. Cara, são 2 triângulos e uma bola se movendo aleatoriamente na tela. Você que criou um padrão para esse movimento conectado com um padrão de comportamento. Sim. Você interpretou aquilo sobre uma ótica humana. Então a gente olha a IA, a gente fala que ela pensa e cria. Ela não pensa, ela não cria. Ela calcula de uma forma muito avançada um resultado para atender um comando. Esse cálculo é tão avançado que quando nós olhamos o produto desse resultado, nós sentimos que ela pensou, que ela criou, ela calculou aquele resultado. Sim. Então, ele é algo criado, ele é criado baseado no quê? Baseado num cálculo estatístico com bilhões de parâmetros. É extremamente avançado, a gente não consegue nem reproduzir isso. Né, sem poder computacional grande. Pegando o exemplo que você pegou da calculadora, me parece que cada vez fica mais difícil eu olhar para o resultado final e dizer, tem alguma coisa estranha aqui, à medida que o tempo avança. Quando a gente tem domínio da matéria, não. Às vezes eu preciso criar um código, né? Vamos pegar, a audiência maior aqui é o quê? Dev? Deve. Então, assim, eu preciso criar um código, né? Você sabe mais ou menos o que você está esperando, mas, cara, é muita linha, é muita coisa. E em outros momentos eu ia procurar um código pronto para editar ele. Agora eu explico o que eu quero fazer, que linguagem que eu quero fazer, com que objetivo que eu quero fazer. Posso dar código que eu já tenho existente e falar para ele, escreve outra parte para mim. Ele escreve. No que ele escreve, eu vou, depurando mentalmente. Eu falo, aqui tá errado, eu mudo. Se eu tenho domínio para escrever aquele código, eu consigo editar aquele código. Claro. E eu economizei muito tempo em vez de começar do zero aquele código. Sim. Porque, cara, a gente tem que tomar tanta micro decisão. Eu vou criar uma função, qual é o nome da função? Vou criar uma variável, qual é o nome da variável? Porque a complexidade disso foi cada vez crescendo mais. A complexidade da programação todo, né? Ela começou muito básica, né? Lá o Clipper era mais baixo nível, mas subiu o nível, a complexidade se estendeu e aí te obriga a fazer. Eu tenho que pensar cada movimento, se a resposta clicou, se tem uma interrupção, enfim. Ele já cospe aquilo ali pronto, né? E você só revisa. Depura, né? Você só depura aquilo ali. Quer dizer, você dá uma passada de olho, ao invés de escrever tudo do zero, isso te economiza um tempo absurdo. Você está criando uma campanha de marketing, você está criando um texto, você pede para ele escrever, você lê, você vai lendo e já não vai gostando e vai editando. Eu falo assim, é como se você tivesse um estagiário. Às vezes, para a gente começar um texto do zero... Me canta um texto aí. É um trabalho desgraçado. Tipo, qual o título que eu vou dar? Como que eu vou fazer a introdução? Como que eu vou fazer a estrutura? Você dá todos os parâmetros de objetivo, público, contexto, etc. para a IA, ela cria o texto para você. Se você der, inclusive, tom, persona, linguagem, vocabulário, ela escreve de forma diferente. Muita gente fala assim, eu não escrevo, Deus me livre, porque eu já consigo sacar o padrão do GPT. Se você não colocou nem nada no comando que está conectado com o padrão de escrita, ele faz um básico muito fácil de perceber mesmo. Mas você pode incrementar aquilo ali no prompt, né? E aí é como se o estagiário tivesse te entregado. Quem tem um estagiário assistente sabe que quando alguém entrega algo pronto, aí a gente é bom pra caramba, né? Nossa, a gente cata a caneta, aqui tá errado, aqui muda isso, faz isso mais assim, a gente dá um monte de revisão e entrega. Quer dizer, para criar a gente ia gastar 2 horas, para revisar a gente gasta 5 minutos. Né? Sim. Então, só que agora eu não preciso de uma pessoa à minha disposição para criar para mim, eu posso ter a AI. Só que o que ela está fazendo? Um cálculo estatístico computacional avançado que define a ordem das palavras ou os elementos da imagem, depende do tipo de IA que você está usando. Seguindo a lógica gerativa que ela tem lá enquanto um gerador de linguagem. Exato. Né? Então assim, você pode usar para coisas que você não domina? Pode. Desde que essas coisas não sejam questão de vida ou morte, e não sejam questões que você seja responsável profissionalmente por elas. Pode ler, eu queria usar na minha empresa para fazer marketing, não sou especialista de marketing. Olha, pede para ele fazer, bota pouquinho dinheiro e testa. Deu certo, aí você investe mais. Não sai acreditando que ele vai fazer a campanha mais maravilhosa e botar toda a sua verba ali. Sim. Entendeu? Vai fazendo pequenos testes. Quer dizer, você não tem como contratar alguém. Não. Então, dá seus pulos ali, vale a pena arriscar ali. Agora, eu já tenho aqui uma área de marketing, um profissional de marketing, né? Cara, essas pessoas têm que dar conta do resultado que sai ali. Elas têm que validar. Então, elas têm domínio. Então, naquilo que você é profissional, você vai usar a inteligência artificial e você tem domínio e você sabe revisar. Né? Sim, uma coisa que o Silvio Meira, que é um palestrante aqui que vem bastante, cientista da TDS Company, que inclusive também é do conselho da Magalu, que está bastante
em evidência agora com a cloud, o investimento numa tecnologia, numa base de infra brasileira, né? Ele fala bastante sobre essa tomada de controle da IA, né? Que se você é uma empresa pequena, não faz sentido você não se aproveitar de o que tem à disposição, né? Usa. Né? Use tudo que tiver. Agora, se você é uma empresa grande, talvez não faça sentido você não criar a sua, não ter a sua própria base de dados, não ter o seu elemento. E eu acho que isso me parece, pelas conversas que a gente vê até dentro do TDC aqui, que talvez seja uma chave para o próximo passo, né? Sim, Quem e como vai assumir o controle. Você que trabalha também nesse level executivo, como que você está vendo, principalmente no Brasil, porque a gente tem aqui no podcast, eu já entrevistei algumas pessoas de nível executivo, eu sempre tento trazer essa visão Brasil competidor, né? Sim. Como que no Brasil essas decisões estão sendo tomadas agora? Existe vários níveis de maturidade entre esses dois extremos, entre você ter a sua própria e você substituir uma pessoa. Quer dizer, você não tinha como contratar alguém, eu coloco a IA e o que ela fizer, se não estiver muito bom, melhor do que eu não ter ninguém, né? Até tem o nível aqui operacional, vamos assim dizer, você tem que empoderar quem sabe fazer para fazer com o IA que vai fazer mais rápido e com mais qualidade, né? E no nível executivo, não só a questão de criar a sua, mas aprender a usar a IA estrategicamente, né? Porque o que acontece? Você pode colocar recursos de IA nos seus produtos, recursos de IA no seu atendimento. Se você coloca a IA na parte operacional da empresa, e as pessoas começam a utilizar a IA dentro daquele processo. Se você não tem muita demanda, aquela pessoa pode acelerar tanto o trabalho dela que ela fica com horas sobrando. E aí o que eu faço? Eu passo mais trabalho. Mas para passar mais trabalho para essa pessoa, tem que tirar trabalho de outro lugar. Ok, então eu posso reduzir, pessoal? Pode, só que aí é o seguinte, essa pessoa ela é muito produtiva e entrega com qualidade quando ela usa a IA para aquilo que ela domina. Aquelas outras tarefas que você vai passar para ela domina também? Então, olha só, você tem que redesenhar as tarefas sobre uma ótica de que os processos agora têm menos etapas e duram menos tempo. E você precisa treinar as pessoas para absorver outras tarefas que elas não têm domínio. A gente está falando de uma reorganização, reestruturação organizacional gigantesca. Porque parece que agora a galera fala em nisso. Enxugamento, né? E esse enxugamento pode te deixar seco. Manco, né? Eu tirei aqui, eu aqui, esse processo agora, todo mundo tá com metade do tempo sobrando. Tá, então vou mandar metade das pessoas embora e cada uma faz o dobro do trabalho. Só que essa pessoa vai pegar o trabalho de outro, ela não sabe fazer aquele outro. Ela não sabe fazer aquela outra perna. Você se certificou disso? Vai ter empresa quebrando porque implantou IA errado. Eu mandei embora gente que sabia fazer uma coisa, no lugar, a pessoa com IA, que ela não sabe o que está fazendo, e aí agora eu começo a ter um monte de problema na minha operação, gerar um monte de erro para o cliente, dependendo do tipo de risco, de liability que envolve no meu negócio, eu posso quebrar. Então a gente precisa ter um letramento dos executivos, é mandatório, tem 3 grandes movimentos, né? Um é só para as empresas muito grandes, que eu vou criar minha própria IA. Esse se você é realmente muito grande, você tem uma massa de dados uma massa grande de dados própria, exclusivos, ou seja, se eu treinar algo esses dados, só eu tenho esses dados, eu vou conseguir fazer predições. E isso vai ser uma vantagem competitiva. Vai ser uma vantagem competitiva. A vantagem está no dado. Isso. Né? Não necessariamente na IA. O algoritmo é que está te deixando transformar aquele dado na vantagem. Exato. Né? Você pode usar um modelo open source, como o Llama. Né? A vantagem competitiva está no dado. Então esse é um nível, né? Outro nível é o nível executivo, entender como que isso afeta organizacionalmente, porque quando ele tomar essas decisões de contratar tecnologia, contratar pessoas, demitir pessoas, mudar processos, ele saber o que está fazendo. E no nível operacional, todo mundo dominar a engenharia de prompt, né? Para começar a usar, no mínimo, uma ferramenta generativa de texto. Pode ser ChatGPT, pode ser Google Gemini, pode ser Claude, né? Mas dominar a engenharia de prompt. Um treinamento de engenharia de prompt, ele 90 e tantos % serve para qualquer plataforma, né? Então, se não fizer isso esse ano, o que vai acontecer, né? 2024? O que vai acontecer em 2025? 2025 vai ter as empresas que já redesenharam os processos, que já treinaram todo mundo, que elas estão muito mais enxutas, muito mais ágeis, entregando com mais qualidade. O consumidor não vai aceitar outro padrão de qualidade e de velocidade. A régua vai ser a ponta lá da entrega. Exatamente. Então a régua vai subir em 2025. Quem não tiver subido a régua vai perder o consumidor, porque o consumidor vai perceber isso na ponta. Tal empresa tem um chatbot super avançado e me responde super rápido. O produto da empresa tem um negócio aqui que eu clico, ele já faz o negócio aqui para mim.
né? Isso da percepção do consumidor. Internamente, se você otimizou tudo, nossos custos operacionais caíram absurdamente. Quer dizer, você pode inclusive baixar o preço na pronta para o seu consumidor. Eu vou mudar. Você pode ter mexido nada na pronta de produto. Falou assim, meu produto tem nada que eu possa pôr AI. Mas se você enxugou muito a sua operação aqui, você consegue diminuir o preço na ponta para o consumidor e você ganha ele por preço. Nessa reestruturação, né? E isso que você falou do nível executivo, do entendimento, do letramento, Sim. Até para a gente já se encaminhar para o nosso encerramento, que o papo maravilhoso assim, passou muito rápido, é que muitas empresas que gastaram muito dinheiro para ser data-driven, né? Para se transformar em dados, hoje ficam pensando, mas eu não consigo transformar ele em dinheiro na ponta, em taxa de lucratividade, em alguma métrica que justifique todo o investimento que eu fiz anteriormente. E não é a IA que vai mudar essa relação com ele, porque o problema já está na construção de que você falou, se o valor está no dado, Sim. eu executivo, eu tenho que ter uma estratégia para usar esse dado, e aí a IA é a ferramenta e essa reestruturação organizacional que me entrega alguma coisa. Sim. Por aí, né? O raciocínio que você está fazendo, Júlio, é um raciocínio que eu tenho certeza que você entendeu, porque é o raciocínio que os executivos tinham também. Você fala de data-driven, não, a gente quer ver IA. Aí você faz todo o letramento de IA, na hora que termina eles... então a gente tem que ser data-driven, né? Antes de ser IA-driven. Falei assim, vamos fazer um outro treinamento agora de dados, né? O que eu mais vendo hoje é treinamento de... O certo seria fazer primeiro de dados e depois o de IA. Mas muitas empresas, elas compram primeiro de IA e depois o de dados. Porque ele não entende o qual é importante. E assim, toda hora o mercado conta um monte de mentira para os executivos e eles caem muito fácil por falta do letramento tecnológico que é anterior a tudo isso ainda, né? Mas, por exemplo, falar durante muito tempo para os executivos que quanto mais dado você tivesse, melhor. Quanto mais dado de qualidade. Sim. Não adianta arrecadar tudo que puder, que teve gente você que está só aumentando absurdo. o custo para... O custo de armazenagem, custo de processamento. Tem dado aqui para você pegar ele bruto e organizar ele num data lake, num data warehouse, para botar num dashboard. Ele tem um custo de processamento, de extração, transformação, né, e carregamento gigantesco. Né, e ele não vai gerar valor na ponta, por quê? Porque você não limpou o dado. Isso. Né? E às vezes a gente tem aí grandes bases de dados que são legadas já, né? E Sim. que você não tem uma taxa de atualização, o dado é já de baixíssima qualidade e o cara está aplicando técnicas caríssimas, Sim. aplicativos de análise. Ele, mas isso aqui não está me entregando nada. Você não garantiu que na coleta ele representa a realidade, ele é representativo em termos de volume estatístico, em termos de amostragem, que ele representa a realidade. Aí, se ele não representa, ele não tem uma distribuição estatística na coleta, na hora que eu processo, eu não tenho uma predição precisa. Claro. E aí eu não tenho valor nesse dado. Eu tenho muito dado que ele não tem valor. E eu preciso fazer uma limpeza nesse dado. E aí, às vezes, se eu não organizo todo o pipeline de dado, né, que da coleta até o carregamento, depois eu tenho um custo gigantesco para arrumar ele na ponta. Né? Que eu posso diminuir muito se eu coleto ele melhor. Então, assim... Ele empata o teu ganho de escala, digamos assim. Eu gosto de fazer análise muito que essa metáfora é da Cassie Korzykov, né? Que hoje está solo, mas ela foi durante muito tempo Chief Decision Officer, né? Ela virou uma superstar do mundo dos dados e aí ela pôde se dar ao luxo de pedir demissão do Google, né? E seguir carreira solo, né? Ela faz uma analogia que eu uso muito, que é com a culinária. Você quer fazer um prato de qualidade, você tem que escolher os melhores ingredientes de maior qualidade. E você tem que pôr na distribuição, na proporção adequada, você tem que ter uma receita. Então você tem que ter o dado de qualidade, você tem que ter um modelo que computa esse dado na proporção, com os pesos adequados, com os algoritmos adequados, entendeu? Porque para imagina, ter um prato bom no final, né? E no final, a gente fica pensando, os chats GPT, essas IAs de borda e as generativas que te geram respostas alucinadas, pelo menos você consegue ver o que é a resposta. Imagina uma predição alucinada que você não consegue ver se ela a tendência é a gente chegar nesse nível de faturamento aqui, cara, dependendo da forma que isso foi desenhado, isso tem uma plausibilidade muito grande. Você compra a ideia porque ela está apresentada de uma forma que parece bem fundamentada.
Né? Se você não souber ler o dado, é muito fácil enganar a pessoa com dado, né? Exatamente. Isso é uma profissão inteira que é o contador, era baseado nisso, né? Qual número você quer que eu dê aqui, né? O contador não é sobre quanto que dá conta, é quanto que você quer que ela Como que você quer que ela dê, chegue, né? Entendeu? Não é sem sacanagem com esse contador, mas assim, tem você tem que entender o que está acontecendo ali. Isso. E aí passa por esse letramento. Passa por letramento tecnológico, passa por letramento de dados, passa por letramento de inteligência artificial, né? Maravilhoso. Internei, para a gente fechar, uma tradição aqui do nosso podcast é que sempre que vem o pessoal, o desenvolvedor, a galera da tecnologia está sempre de mochila, né? Não sei se você chegou de mochila aqui hoje. Não. Mas a galera está sempre... Eu já estou mais digitalizado. Já está mais digitalizado. Está sem uma mochila e a gente pede para quem vem aqui no podcast dar alguma coisa que você carrega na sua mochila, agora sua mochila digital, digamos assim, né? Que pode ser um livro, um filme, que você acha que vai abrir os caminhos da galera, vai abrir assim para ele não ficar só na, pô, e agora? Para onde que eu vou, né? Cara, eu recomendo o meu livro de transformação digital. Eu lancei no final do ano passado, ele está bem atualizado, né? E ele mostra como é que você compreende essa dimensão digital de 4 pilares. Eu falo da mentalidade digital, eu falo dos negócios digitais, da cultura digital, eu falo dos negócios e produtos digitais e falo da liderança digital, né? Então tem esses 4 pilares para você compreender essa dimensão digital de uma maneira mais avançada. Eu vou deixar meu livro aí. Fantástico, então a gente vai botar o link aqui na descrição. Queria te agradecer demais pelo teu tempo, Júlio. Foi maravilhoso o papo. E para a galera que está nos acompanhando aqui, seja no nosso gravado ou no ao vivo, quero convidar vocês a conhecer todos os outros episódios. Nós estamos na nossa 3ª temporada com o apoio de Itaú e Hotmart. E o Tem Tempo para Pergunta é um podcast semanal, toda quarta-feira às 18 horas, no seu feed de notícias. Siga a gente no Spotify ou no seu agregador de preferência, ou acompanhe os nossos vídeos no YouTube. Nós temos cortes bacanas lá, sempre trazendo assuntos ligados à tecnologia e aquilo que vai realmente fazer a diferença na sua carreira. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau. Pergunta. Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.